Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus nos envolva em mais um domingo, ainda sem o nosso som adequado, que está em manutenção, mas com a mesma alegria, com o mesmo otimismo, com a mesma esperança, que possamos encontrar na manhã de hoje o lenitivo e o refrigério, que a mensagem do Evangelho possa vir ao nosso encontro, fomentando paz, amor, entendimento e esclarecimento. E para iniciarmos o nosso encontro, faremos por meio de uma prece. O Valdeci colocará a imagem de Jesus, nós sentaremos de uma forma confortável, descruzando as nossas pernas, os nossos braços, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, o nosso Pai, pelo nosso encontro de hoje, e para iniciarmos o Evangelho, os comentários, convidamos o nosso irmão Armando. Que a paz de nosso Mestre amado Jesus esteja e permaneça em nossos corações, a mais um Evangelho abençoado desta manhã. Então vamos nesse momento acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento até Deus e agradecer por esta casa abençoada, que abre as portas com muito amor, com muito carinho para nos receber. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo alimento que temos, pela família abençoada. Também pedir aos bons espíritos que aqui está presente nesta manhã, que abençoe todos os lares que estão nesse momento assistindo pela TV A Caminho da Luz, e todos os lares que necessitam, Senhor, da paz, da luz, da proteção divina, possa ser envolvidos com muito amor e com muito carinho pela equipe espiritual do nosso querido doutor Adroaldo Modesto Gil. Que tenhamos, Senhor Jesus, um Evangelho abençoado, que os nossos irmãos que vão comentar o Evangelho, que eles possam ser iluminados e amparados pela equipe espiritual que aqui está presente nesta manhã. Gratidão, Senhor, por esse momento e que assim seja. Bom dia a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E chegando-se a eles, os discípulos lhes disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo, lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis. E vereis com os olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos. E eles fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, que se convertem, e eu os sare. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas,
porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem a recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Bom dia a todos. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. O que significa isso? Jesus, quando veio em nossos meios, ele não podia falar toda a verdade, ele não podia deixar para nós todos os conhecimentos que ele tinha. Por quê? Porque nós ainda não estávamos suficientemente preparados para compreender suas mensagens. Então Jesus falou muitas coisas através de parábolas. E nessa parábola, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, o que ele quis dizer? Que aquele que possui a luz, ou seja, que possui um pouco de conhecimento, ele deve colocar esse conhecimento à disposição de todos. Ele não deve guardar essa luz, esse tesouro que ele já conquistou, somente para si. Mas ele deve dividir com todos aqueles que conseguem compreendê-los. Então, o sentido das parábolas é esse. Aqueles que se encontram um tanto mais evoluídos, já conseguiram compreender um pouquinho os ensinamentos de Jesus, eles conseguem assimilar a essência das palavras de Jesus. E aqueles que ainda não conseguiram esse desenvolvimento suficiente para compreender as parábolas, eles vão demorar um pouquinho mais, mas mais cedo ou mais tarde, eles vão conseguir trazer essa luz à tona, compreender esses ensinamentos de Jesus. Então, até mesmo os apóstolos na época de Jesus, muitos não compreendiam a essência dos ensinamentos de Jesus. Vieram compreender depois da partida de Jesus. Mas Jesus, com a sua grandeza, ele deixou o essencial para que nós pudéssemos compreender, que é a prática do amor, a ideia de um Deus único, a prática da caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo isso é incontestável. Jesus deixou de uma forma clara para todos nós. E outras coisas, como a questão da reencarnação, da vida futura, ele deixou para quando estivéssemos um tanto mais desenvolvidos, para que possamos conseguir desenvolvermos posteriormente essas ideias, a compreendermos melhor essas parábolas. E eis que no século XVIII, no século XIX, veio o Espiritismo nos trazer esses ensinamentos, nos clarear nossas mentes,
abrir os nossos corações, os nossos sentimentos, para que pudéssemos compreender melhor esses ensinamentos de Jesus. Então, a luz de Jesus sempre esteve presente, mas somente aqueles que tinham olhos para ver, ouvidos para ouvir, foram capazes de compreender. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre amado Jesus, nos ampare, nos ilumine e nos ajude a compreendermos cada vez mais os seus ensinamentos e, o que é mais importante, colocarmos em prática. Porque o amor está aí, basta ser desenvolvido em nossos corações, ele está presente, mas muitos de nós ainda não conseguimos exteriorizar esse sentimento. A caridade está aí, para todos praticarem. Irmãos necessitados existem aos montes. Na nossa família existem muitas pessoas necessitando de amparo. Amparo material, amparo espiritual, cuidados, conselhos. Então, nós temos condições de praticarmos a caridade, nós temos condições de darmos o amor. Basta que nós possamos abrir os nossos corações e a sentirmos mais esses ensinamentos de Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a força e a coragem para que possamos conquistar esse intento de desenvolvermos o nosso íntimo, desenvolvermos os nossos sentimentos e a caminharmos com Jesus. Que assim seja. Bom dia a todos, que a paz do Mestre amado Jesus continue nos envolvendo nesse momento sublime de estarmos diante do seu Evangelho. E essa colocação é tão bonita, traz um entendimento para todos nós, como quando estamos na escola. Aqueles que gostam mais da matemática, vão muito bem em matemática. Aqueles que gostam da língua portuguesa, não é? Que gostam de história, geografia. E aqueles que também não gostam de estudar, não gostam de nada. Pode colocar lá que ele não está afim, não é verdade? E para nós temos esse entendimento também do Evangelho. Cada um gosta de uma condição do Evangelho. Gosta da cura, das curas que Jesus realizou, há aqueles que ficam encantados com as parábolas, há quem ache fantástico as bem-aventuranças, até fala que ali está todo o resumo do Evangelho de Jesus, as bem-aventuranças, as curas do Mestre, curando cegos, paralíticos. O evangelho dele é fantástico, narrado pelos evangelistas. Depois tivemos, como muito bem a nossa irmã Filó disse, o Espiritismo, a terceira revelação com Kardec, a continuação fantástica com Chico Xavier, trazendo livros como Boa Nova, Jesus no Lar, esse convívio de Jesus ali na sociedade onde ele estava inserido, no momento que ele estava inserido, no tempo que ele estava inserido. E o Evangelho é eterno, para todos os momentos. Cada um de nós entende, como eu disse, essa condição ainda de criança, aquilo que mais nos toca o coração. Mas há uma linha que eu vejo como é a caridade do Mestre, que é do perdão, do amor e da caridade. Essa linha, nós como os estudantes da escola primária ou ainda no pré-primário do Evangelho do Mestre, temos que estudar, aprender e desenvolver com carinho. E esse desenvolvimento, essa luz tem que ser colocada, porque a candeia era uma luz, o candeeiro era o suporte dela, então sempre elevada. Não podemos ser medrosos, não temos que ter medo do Evangelho, não temos que ter posições evangélicas em momentos difíceis. Temos que bater o pé e falar de Jesus. Hoje,
Muitos correm dele, se afastam dele, por ações vividas no passado, onde pela busca do dinheiro, pela busca do poder, foi usado o nome dele em guerras santas. Santas não tinha nada. Por falta de compreensão do irmão, ter um outro entendimento, ter uma outra visão, ter uma outra maneira de ver o mundo. Então que os nossos corações se acalmem com o Evangelho, que a luz dele fortaleça-nos, nos dê o entendimento que estamos no momento certo, no lugar correto, com as dores que temos, com as alegrias que também passamos por elas. E esses momentos de felicidade e de luta são momentâneos ainda, são breves. A nossa passagem pelo corpo é muito pequena diante da eternidade do Espírito. O Evangelho serve para isso. É a boa nova, é a notícia boa, que já está conosco há muito tempo. É verdade que talvez o Espiritismo seja a primeira vez que estamos entrando em contato com ele, mas que esse contato seja verdadeiro, puro, duradouro, para a melhora da sociedade, a melhora do convívio dentro do lar, no trabalho. É muito importante. O Mestre amado Jesus tem que estar nas nossas falas, não falando dele, mas falando com o seu amor, nos nossos pensamentos, pensando nele, nessa situação, o que ele faria? Agindo como ele. Não teremos a capacidade de agir como ele, mas dentro da nossa pequenez procurar, com os nossos passos pequeninos ainda, passinhos curtos, o amor está dentro de nós, mas temos que aprender a desenvolvê-lo, colocá-lo em prática, e isso é feito na sociedade, com o irmão que temos dificuldade, pai e mãe que sabemos que temos dificuldades, no trabalho, dentro da casa espírita, há as dificuldades naturais, mas com Jesus, a candeia é lá em cima, a luz vem dele. A nossa ainda pode estar escondida debaixo de uma mesa, de uma cadeira, atrás de uma estante, atrás de um guarda-roupa, mas temos que tirá-la, deixando o homem que esconde a luz e colocar a luz para brilhar. A luz precisa ser brilhar. E é assim que se combate as trevas. Para combater as trevas é preciso luz. Então que o entendimento desta manhã do Evangelho possa ficar conosco durante essa semana. Vamos procurar luz. Pessoas que imitam luz, pessoas que falem coisas boas, úteis, afastar das coisas ruins que nos diminui a nossa luz, aquela lâmpada vai ficando fraquinha. Vamos procurar aumentar luz. É difícil, o planeta traz para nós a matéria, mas não é impossível essa procura. E há em todos os momentos, em todos os lugares. Um exemplo é o canal da TV A Caminho da Luz, todos os dias, do Evangelho a estudo, palestra. Tivemos um mês espírita fantástico, com o Jack Darcy terminando. Se você tem uma outra religião, também vai haver lá pessoas falando. É uma ferramenta importantíssima, que possamos saber usá-las. Que a paz de Jesus continue conosco. Bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Por que Jesus falava por parábolas, pequenas histórias que ele narrava? Primeiro, que o grau de escolaridade, de intelectualidade daquela altura era muito limitado. A forma mais usual de se passar conhecimento era de pai para filho pela oralidade. E Jesus, compreendendo este princípio,
usava do mesmo mecanismo para passar a sua mensagem. Exemplos da natureza, exemplos do cotidiano, exemplos que a maioria das pessoas poderiam compreender. Se Jesus estivesse hoje conosco, o fundo de cada passagem dele seria o mesmo, mas hoje já não utilizando o grão de mostarda, hoje já não utilizando o sal da terra, hoje já não utilizando aquelas alegorias que naquela altura se compreendia. Hoje ele utilizaria exemplos que nós compreenderíamos, facilitando assim o nosso entendimento. Só que um dos discípulos, questionando-o, por que Jesus falava e ensinava por meio dessas histórias, Jesus disse, olha, vendo não veem, ouvindo não entendem, é o meio que eu tenho. Se hoje, passados 2000 anos, ainda é tão difícil compreender Jesus, parece que Jesus é um ser tão distante da nossa realidade espiritual, calculemos aquele povo ainda bárbaro em muitos sentidos, como o amor, como o perdão, como a compaixão, como se colocar no lugar do outro. Imagina, se hoje os ensinos de Jesus ainda chocam com a nossa realidade espiritual, e eu me vejo lá fora, em muitos momentos do meu dia, sendo diferente do que ele pede para eu ser, retornemos a 2000 anos atrás, na Galileia, retornemos para o seio dos hebreus, retornemos para aquela região dividida em vários poderes, o povo subjugado pelos altos impostos, aquela briga por espaço, aquela briga para ver quem estava com a razão, se eram os hebreus, se eram os romanos, se eram estes, se eram aqueles. E no meio de um cenário caótico, surge Jesus. Jesus veio num momento em que muitas coisas estavam totalmente desalinhadas com o certo, com o correto, com o verdadeiro. Ah, ele veio no momento certo? Veio, porque pelos próximos milênios a Terra continuaria ainda com as suas marcas de dificuldades, como vemos até hoje. Se com Jesus demos um pequenino passo, imagina sem ele a sua influência positiva. Então, retornando no tempo, vamos compreender o porquê que ele falava por parábolas. Apesar de que, se ele voltasse hoje, também utilizaria o mesmo método, porque falar, ele falou. Só que eu permiti que aquela mensagem entre em mim é pessoal. Ele não pode me obrigar. Ele não pode entrar dentro de mim e fazer o que tem que ser feito. Ele convidou todos na sua época à transformação. Muitos ouviram, outros não. Muitos aceitaram, outros não. Nós mesmos, há quantos séculos não estamos lutando? Permito ou não amar? Permito ou não perdoar? Permito ou não ser uma pessoa melhor? Imagine naquela altura que pensávamos que tinha uma única vida. Imagina naquela altura que olhávamos para Jesus e olhávamos para o mundo e falávamos assim, quem que é esse doido? Vem falar de amor, vem falar que no reino de Deus o rico e o carente vão ter o mesmo espaço. Quem que ele pensa que ele é? Não veio de uma família nobre? Não veio de uma família influente? Quem que é Maria? Quem que é José? Quem ele pensa que ele é, a não ser um simples carpinteiro? Esse tipo de pensamento era o que fomentava na altura. Jesus foi mal compreendido pelos próprios companheiros que lhe seguiam. Cada qual deles entendia a mensagem, muitos deles tiveram uma grande transformação com a sua partida, como o exemplo de Pedro. Pedro até Jesus é um, Pedro sem Jesus, pelo seu esforço e pela sua dedicação, se torna um extraordinário trabalhador do Cristo.
O próprio Paulo, o primeiro grande perseguidor do cristianismo, se torna um valoroso trabalhador na vinha do Senhor. Só que muitos dos que ouviam Jesus não queriam a mensagem. Ou estavam ali pelo alimento. Antes de Jesus passar a mensagem, Jesus fazia questão de dar o que comer, como nas bem-aventuranças. Outros estavam ali porque queriam ser curados, custasse o que custasse. Eu quero deixar de ser cego, eu quero deixar de ser paralítico, eu quero deixar de ser coxo, eu quero deixar de ser chaguento. E uma minoria que estava ali ouvindo a mensagem verdadeiramente. O livro Boa Nova, por exemplo, nos conta os bastidores dos apóstolos. O livro Paulo e Estevão nos contam os bastidores dos apóstolos. São livros que mostram companheiros também com as suas lutas e com os seus dramas, com as suas imperfeições, com os seus dilemas, com os seus problemas com a família. Quando Paulo diz ao pai que havia se tornado cristão, em primeiro lugar, a mãe de Paulo morreu de desgosto. Por ver o filho com aquela eloquência, com os títulos que o sinédrio estava lhe dando, com uma alta remuneração, e de repente vai se tornar um tecelão itinerante e seguir um carpinteiro. A mãe não aguentou, desencarnou. E o pai lhe indaga: meu filho, a quem você quer seguir? A ele ou quer continuar tendo uma família? O pai lhe coloca contra a parede. As mesmas lutas que nós passamos no dia a dia. Os mesmos dilemas que nós encontramos em casa. Chegou certa feita em Cafarnaum Jesus, na casa de Pedro, vendo que o ambiente estava muito tumultuado entre Pedro e a sua sogra. Jesus diz a Pedro: Pedro, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Então, às vezes a gente olha, de santidade foi apenas a igreja que deu. Eram pessoas também que tinham seus dramas. E tinha necessidade de ser assim. Se nós só tivéssemos do lado de Jesus Abigail, Estevão, Lívia, Simeão, nós pouco compreenderíamos do Evangelho. Agora, quando eu vejo um Pedro que tira a orelha de um soldado, quando eu vejo Tomé, que duvidou da imortalidade da alma, quando eu vejo Judas, na sua ilusão de querer acuar Jesus para Jesus mostrar sua grandeza, eu denoto a pequenez também das suas lutas. Não eram espíritos eminentemente grandiosos, como assim nós imaginamos. Tiago, extremamente ferrenho aos costumes hebraicos, fazendo da casa do caminho com a morte de Estevão uma sinagoga pagã, em que rendiam culto a Jesus e a Moisés. Então, tinham medo também de morrer. Tinham medo também das perseguições. Diferente de Estevão, que entrou na casa dos hebreus, na sinagoga, com os maiores doutores da lei da época, e foi o primeiro a ter coragem que Jesus era superior a Moisés. E ele sabia que dali não sairia com vida. Os outros tinham também medo da morte. Então o título de santidade é um título humano, que de santos eles não tinham nada. Eram frágeis também. Tinham suas lutas. Mateus, materialista, que era Levi, o coletor de impostos. Mateus e Zaqueu eram muito parecidos. Muito parecidos. Então, às vezes, nós olhamos assim a mensagem e imaginamos assim: nossa, eles se esforçaram para transformar. Ouviram o chamamento
E a maioria encontrou a estrada de Damasco como Paulo. Agora, fazem 2000 anos que nós estamos lutando com ela. Diariamente Jesus nos pergunta: André, por que me persegues? E quando ele fala de perseguição, não é o que Paulo fazia, ou Saulo, contra os cristãos. A nossa perseguição a Jesus é virmos a uma casa espírita, dizermos que somos cristãos e lá fora termos uma atitude diferente do Cristo. Isso é perseguir o Cristo. Porque se ele não pode contar com quem diz ser cristão, ele vai contar com quem? Com o ateu? Com o muçulmano? Com o árabe? Com quem? Essa é a perseguição. Perseguir o Cristo não é falar mal da igreja, falar mal do centro espírita, falar mal da tenda de Umbanda, falar mal do evangelho. Isso não é perseguir o Cristo na atualidade. Perseguir o Cristo é eu ter uma postura no centro, sair daqui, esquecer o que aprendi e ser uma outra pessoa lá fora. Então o convite de hoje é para nós. Espíritos em evolução. Espíritos em luta regeneradora. Cabendo ao nosso esforço, cabendo à nossa dedicação, cabendo ao nosso esforço, sairmos da casa e falarmos assim: Senhor, que queres de mim? Como aconteceu com Paulo, quando caiu do camelo, ladeado por 2 companheiros do Sinédrio, e depois que Jesus lhe indaga o porquê da perseguição, ele simplesmente pergunta: Senhor, que queres de mim? Em nossa atual existência, curta ou longa, dependendo da nossa idade, já questionamos a Jesus o que ele quer de nós? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Muita paz. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus e convidando o nosso irmão Adalcir para a prece final. Vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa, recebendo o seu Evangelho. Que possamos sair daqui, ao retornarmos para os nossos lares, levando a paz, a harmonia que reina nesse ambiente. E vamos rogar a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, que nos dê força para sermos a luz do seu Evangelho, no nosso meio, no nosso trabalho, no nosso lar, onde estivermos, que possamos ser o lampejo que ilumina a escuridão. Ficai conosco, Senhor, hoje e todo o sempre, que assim seja. Nós vamos encerrando a transmissão pela TV A Caminho da Luz, desejando a todos uma semana de muita paz e de muita luz. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma:
Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.